graça do bom Deus seja com os irmãos. É um privilégio estarmos juntos para o encerramento desta série que tem sido conduzida aqui aos domingos à noite. Naturalmente, todos sabem, hoje um momento bastante agitado. O Brasil está agitado, provavelmente você esteja um pouco. Mas vamos rogar ao Senhor que aquiete os nossos corações para considerar um pouco esse tema tão relevante, tão importante. Eu quero convidar você a que leiamos apenas um versículo da Sagrada Escritura em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, o verso 14. Gálatas 6, 14. Será que você pode ler comigo esse texto? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mais uma vez, podemos? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há um episódio no Antigo Testamento que vai dizer para a gente que a glória de Deus é algo muito sério e muito importante. O imperador, a figura mais projetada, mais poderosa do mundo, era Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Em algum momento, ele cresceu tanto que tudo quanto ele quer é a glória da sua majestade. Ele tem isso no coração dele. Até o ponto em que Deus, então, o faz como uma besta, um animal. E ele ficou doente da alma, foi expulso, passou a viver comendo erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até lhe crescerem os cabelos, como a pena da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor se tornou uma coisa asquerosa. Até que o Senhor, então, restituiu a condição dele. E ele termina dizendo: eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus. Isso é para mostrar para a gente que a glória de Deus é algo muito importante. O pastor norte-americano John Piper, ele disse que o cerne da reforma é aquela descoberta da justificação diante de Deus. E ele dirá que essas 5 fórmulas que nós estamos vendo aqui nos domingos à noite, nesse mês de outubro, elas são apenas formas que foram usadas para qualificar essas 5, essa justificação diante de Deus. Dirá assim: somos justificados diante de Deus somente pela graça, com base no sangue e justiça de Cristo somente, através dos meios ou instrumentos da fé somente, para a glória suprema de Deus somente, conforme ensinado com autoridade final e decisiva nas Escrituras somente. E assim, Deus é visto pela Escritura como se fora um grande diamante com o seu brilho. Um diamante raro, perfeito. Mas não significa dizer que ele é mais brilhante ou mais raro
que outros diamantes. Não é isso. Na Bíblia significa dizer que, em rigor, por assim dizer, não há outros diamantes. Só Ele é Deus. Só Ele tem o brilho. Só Ele tem a glória. E esse brilho divino, quando ele chega à criação, quando ele chega através dos seus atos na história, quando ele se manifesta na redenção, quando esse brilho divino, ele refulge na criação, na história e, sobretudo, na redenção, é a isto que nós chamamos de a glória de Deus. A glória de Deus é o brilho exterior do seu valor extrínseco, beleza e grandeza de suas múltiplas perfeições. Por isso se fala do esplendor das belezas, da beleza de Deus e suas múltiplas perfeições. E assim cada atributo de Deus é como uma faceta no diamante que é a glória de Deus. E se Deus perdesse algum de seus atributos, ele seria menos glorioso, na verdade ele não seria Deus. Então a glória de Deus é esse esplendor da sua pessoa, da sua divindade na criação, na história e na redenção. Um teólogo do século XVIII disse, Jonathan Edwards, disse o seguinte: tudo que é mencionado nas Escrituras como o fim último das obras de Deus está incluído nessa frase, a glória de Deus. A refulgência brilha sobre e dentro da criatura e é refletida de volta para o luminar. Os raios de glória vêm de Deus e são algo de Deus e são devolvidos novamente ao seu original, de modo que todo é de Deus e em Deus e para Deus, e Deus é o começo, meio e fim neste caso. Então, a glória de Deus se percebe nesse desígnio pelo qual Deus criou todas as coisas, pelo qual Deus conduziu por sua providência a história e pela qual o Senhor opera a obra da redenção. Ou seja, Deus criou, sustenta, governa e salva de forma a revelar sua glória. Esse é o objetivo dele. Ele planejou toda a criação, toda a história e toda a redenção para a sua glória. A razão por que esse universo foi criado, a razão da existência, inclusive da minha existência, é a glória de Deus. Se alguém lhe perguntar assim, por que que existe uma vastidão aí de galáxias desabitadas e apenas um pequeno ponto está ali a existência humana? A nossa resposta não deve ser: esse universo não pretende relatar a importância do homem, destina-se a dar ao homem alguma noção da grandeza e da glória de Deus. Por isso, o Catecismo da Reforma, o Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, dirá que o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós vamos fazer aqui um pequeno retrospecto. No dia 31 de outubro de 1517, 505 anos atrás, lá em Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses. Se você fizer uma leitura das 95 teses, você vai observar que a palavra glória aparece uma única vez. Na tese 62, em que Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho
da glória e da graça de Deus. Essa expressão, evangelho da glória, Lutero buscou nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E esse mesmo apóstolo dirá na epístola a Timóteo, a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. E aí você já observa que ali no momento em que as 95 teses são afixadas, Lutero já conhece alguma conexão entre o evangelho e a glória. Agora, no coração do evangelho está a pessoa de Jesus Cristo. E aí, 5 meses após afixar as suas teses lá na porta daquela igreja, daquele castelo, em abril de 1518, agora Lutero experimenta o que é chamado de debate de Heidelberg, uma outra cidade alemã. E ali Lutero vai contrapor 2 conceitos: a teologia da cruz e a teologia da glória. Isso é que é importante, porque o evangelho, ele tem em seu centro um crucificado, um condenado na cruz. O profeta Isaías, antecipando isso, ele diz, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aí, se você for ao Calvário, naquela tarde fatídica, às 3 da tarde, aquele homem nu, pendurado numa cruz, no madeiro, você vai entender aquilo que o apóstolo Paulo disse, que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Que, como a gente refere em nossos hinos, há uma vergonha da cruz, há uma maldição da cruz, há um escândalo da cruz. E aí você vai se perguntar, e eu também, e que glória pode ter um evangelho em cujo centro está uma cruz? Lutero faz referência a uma teologia que ele conheceu na época, no contexto da qual ele foi criado, que era chamada de teologia da glória, que era a teologia da igreja dominante. Naquele debate lá de 1518, alguns meses após as 95 teses, Lutero travou uma discussão sobre as indulgências. Ou seja, e ali ele contrasta a teologia da cruz com a teologia oficial diante de uma igreja que se tornara segura e saciada. Uma igreja que estava querendo buscar uma glória, querendo exibir um brilho. Como exemplo dessa realidade, para financiar o seu projeto mais extravagante, que era a Basílica de São Pedro em Roma, incluindo a Capela Sistina, o Papa Leão X, eleito ali em 1513, resgatou a prática de cobrar indulgências. E essa questão das indulgências, de alguma maneira, precipitou a reforma protestante. O que eram as indulgências?
Homens e mulheres do passado, muito piedosos, realizaram obras extraordinárias. E numa contabilidade eclesiástica chamada de tesouraria dos méritos, eles tinham obras sobrando que poderiam ser adquiridas em favor dos falecidos para tirar-lhes do purgatório. Obras, méritos, que eram então colocados em favor de pessoas já falecidas para tirá-las das penas do purgatório. E aí Lutero dirá que essa teologia da glória levará ao homem alguma forma de justiça pelas obras. Ou seja, a tendência de fazer alguma barganha com Deus com base em realizações pessoais. Ou seja, a igreja pode ser seduzida pela teologia da glória para se transformar em uma religião de boas obras, de análise de desempenho dos fiéis. A teologia da glória é quando a igreja perde a cruz, trocando a cruz pelo aplauso desta era, ou da medida do sucesso deste mundo. A teologia da glória é quando a igreja, desprezando a cruz, ela busca a medida de glória, de brilho deste mundo. E aí Lutero dirá que, contrastando com a teologia da glória, você tem a teologia da cruz. Ali em Heidelberg, ele vai distinguir entre o cristianismo evangélico bíblico e as corrupções medievais. Porque Lutero entendeu que a igreja medieval seguia o caminho da glória ao invés do caminho da cruz. E para Lutero, a cruz é centro da teologia. Ou seja, no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecer a Deus pela cruz é conhecer o nosso pecado, é conhecer o amor redentor de Deus. Conhecer a Deus pela cruz é conhecer a minha pecaminosidade, e conhecer a santidade de Deus é conhecer que ali não tem outra maneira deste amor redentor de Deus ser demonstrado senão na cruz. Então, a teologia da cruz repudia firmemente as realizações do próprio homem e deixa Deus, isso é muito importante, fazer tudo para efetivar e preservar a sua salvação. Então, a sabedoria humana, diz Lutero, que aliás, ele não é original nisso, ele está se baseando no apóstolo Paulo. A sabedoria humana se escandaliza com a palavra de Deus e se irrita com a cruz de Cristo. Isso porque a nossa sabedoria, ela está apaixonada por si própria. Ela é como um doente que não quer que o médico o ajude. A cruz é o juízo daquilo que os homens se orgulham. A cruz é o juízo de toda a glória humana. Aquela via crucis que Jesus Cristo assumiu lá em Jerusalém, aquela via dolorosa, significa desistir de toda a glória humana. E Lutero diz que as pessoas querem uma teologia da glória em vez de uma teologia da cruz, porque elas odeiam a cruz e o sofrimento. Ele dirá então que a cruz de Cristo, ela contesta, ela vem de encontro violentamente ao nosso senso natural. Então, para o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura
loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para o apóstolo Paulo, Cristo tornou-se poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas aí quando a glória de Deus não é vista, o apóstolo diz assim, 2 Coríntios 4:6, Deus, Ele brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Preste atenção nessa expressão. Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E a sabedoria da cruz está, por demais, oculta em mistério. E aí é a grande pergunta. Quando você olha para a cruz, para o Cristo crucificado, quem reconheceria que aquele que está ali, humilhado, tentado, condenado e morto, é internamente, ao mesmo tempo, aquele que é sobremodo enaltecido, consolado, aceito, vitorioso? Quem consegue compreender isto? A pessoa só consegue compreender isto se ela for ensinada pelo Espírito Santo. Por sua vez, quem admitiria que aquele que é ali visivelmente enaltecido, honrado, fortificado e vivificado, é internamente rejeitado, desprezado, enfraquecido e morto de maneira tão miserável? Igualmente, a pessoa só compreende isso se o Espírito Santo lhe ensinar. E aqui você tem um ponto muito importante. É que quando a sabedoria da cruz não é entendida, também a Escritura permanece um livro fechado, um livro trancado. Pois a cruz de Cristo, isso aqui é muito vital, a cruz de Cristo é a única chave para as Escrituras. Essa semana uma pessoa de nossa igreja pediu, pastor Gilson, eu estou evangelizando fulano, eu preciso de uma recomendação, de uma literatura para dar para ele. Eu disse, primeira coisa que você tem que dar para ele, se ele está com desejo de estudar a Escritura, é algo que dê para ele o entendimento de quem é Cristo e o Evangelho. Porque enquanto a pessoa não é capaz de discernir o Evangelho, entender o significado da cruz, Cristo, a Bíblia fica um livro fechado. Ou seja, em resumo, quem não compreende o Evangelho não compreende a Bíblia. Esse é o ponto. Ou seja, e quem não compreende a Bíblia não enxerga Cristo. E quem não tem os olhos abertos para ver a glória de Deus na face de Cristo, ainda não entendeu a razão pela qual foi criado. Esta é a questão. E aí que vem para nós a importância desse conceito. A vida do cristão nada mais é do que ser crucificado com Cristo. Isso não significa que a nossa mortificação é uma obra meritória, nós adquirimos mérito por isso. Isso é medieval. Não, não é isto. É que, a exemplo de Cristo, nós vestimos a forma de servo, nós renunciamos todo orgulho, nós renunciamos ao critério da fama, da honra diante deste mundo e de nós mesmos, e nos deixamos envolver pelo aquilo que o apóstolo Paulo diz, da ignomínia de Cristo. Ou seja, tornar-nos conforme com Cristo. Outra coisa não significa do que experimentar o fato da cruz
também em nossa vida. Somos pessoas conformes com Cristo, quando a cruz não permanece apenas um fato histórico lá no passado, mas quando ela está erigida em meio à nossa vida. E aí tem um pouco a ver com aquilo que eu falei hoje pela manhã, para quem aqui esteve, terá algum ganho nesse aspecto. Porque ostentar a própria humildade, ou ter uma falsa humildade, ou ter uma falsa piedade, ou ter aquela condição de orgulho próprio, de justiça própria, que te faz olhar o outro sempre com aquele espírito de rebaixá-lo, não é? Como Jesus ensinou naquela parábola. Isto, ou como tinha a espiritualidade monástica, isto não é humildade. Ou seja, ninguém se considera humilde ou se gloria de ser humilde, a não ser o mais orgulhoso. Então, humildade é a renúncia consciente de todos os méritos humanos, de todas as qualidades humanas com as quais nós poderíamos argumentar. Humildade, tal como a fé, não é uma virtude. É a renúncia de toda a virtude. É saber que não podemos subsistir perante Deus com a nossa virtude. Sabe por quê? Porque não se pode dividir a glória com Deus. Aqui então você tem um ponto muito importante, se você é dessa igreja que tem uma teologia reformada, entenda isto. Por que nós afirmamos o princípio chamado monergismo e não sinergismo, como boa parte das igrejas evangélicas hoje no Brasil ensina? A palavra sinergismo está totalmente excluída da mente de Lutero. Por quê? O que é sinergismo? Sim, é ao lado, trabalhar junto. O mundo medieval dizia que a salvação era uma espécie de obra sinergística de Deus e do homem. E, enfim, isto fazia com que a glória fosse dividida, compartilhada. Mas não se pode dividir a glória com Deus. Na fé, há um esvaziar-se, um mortificar-se. É neste momento que eu digo, não eu, mas somente Ele. Não eu, mas somente Ele. Não eu, somente Ele. Então, na fé no Cristo crucificado, há um reconhecimento de que a glória pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. E aqui um ponto. É que a cruz de Cristo continua sendo ofensiva. Como foi na época em que os primeiros cristãos começaram a falar dela como caminho de Deus para a salvação. Ela continua sendo ofensiva. E a nossa função, como aliás de João o Batista, é apontar para Jesus Cristo crucificado. Olhem para o Cordeiro de Deus. Olhem. E nesta era que nós estamos vivendo, em que o homem é o centro, antropocêntrica, essa era narcísica, a igreja deve prosseguir dizendo ao ser humano, a si mesmo se negue, e dia a dia, tome a sua cruz e siga a Cristo. E o que dizer dos nossos feitos? E o que dizer daquilo que nós conseguimos fazer pela graça de Deus?
Johann Sebastian Bach, ele foi um compositor alemão, músico luterano. Aliás, ele também foi dirigente de música em igreja. E ele escrevia suas partituras. Ao final, ele colocava 3 letras: S, D, G. Soli Deo Glória. E o que ele estava querendo com isto? Ele estava dizendo que ele atribuía o mérito do dom, da música, da partitura, da arte, na qual ele era versado. Ele atribuía a sua qualificação musical, ele atribuía toda a glória a Deus. Tudo para Deus, de Deus, por Deus, para Deus. Então, eu fecho. Quando eu abraço uma teologia da glória, como é tão comum hoje, eu furto a glória de Deus. Quando eu creio e vivo uma teologia da cruz, eu afirmo e exalto a glória de Deus somente. Quando por fé eu compreendo o escândalo da cruz, eu compreendo que o verdadeiro, como Lutero, tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Quando eu compreendo o evangelho na cruz, ignomiosa, vergonhosa, maldita, trevosa, eu contemplo a glória de Deus na face de Cristo. É nesse esvaziar pela fé que eu então me localizo, que a minha vida como criatura de Deus, e agora se tornando filho de Deus, eu me localizo, eu encontro a minha geografia. É nesse momento, quando eu percebo que eu não tenho nada e que tudo é dele, em que eu sou pobre de espírito, miserável, pobre, não tenho nada. E Cristo está na cruz, e Ele é tudo. Eu compreendo porque eu fui criado. Eu compreendo que eu fui criado a fim de ser, para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. É quando eu estou crucificado com Cristo que se cumpre em mim o objetivo principal do homem, que é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É por isso que o apóstolo diz aos Gálatas que tinham motivos para se gloriar, porque estavam se gloriando na carne, não é? Estavam indo para um outro evangelho. O apóstolo diz assim, pensando inclusive que havia muitos judaizantes ali, ele diz: longe, mas longe aqui é muito longe mesmo. Longe esteja de mim gloriar-me. E a gente se gloria por tantas coisas, né? Ah, como a gente se gloria. Como nós, seres humanos, somos medíocres, né? Meninos. A gente se gloria por bobagens. O apóstolo Paulo vai dizer: longe esteja de mim gloriar-me.
senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele está crucificado também, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, agora nós somos justificados somente pela graça, sem nenhum favor merecido, com base somente em Cristo, sem nenhum outro sacrifício ou justiça como fundamento, por meio de somente a fé, sem incluir quaisquer obras humanas, a fim de que possamos desfrutar somente de Deus, como tesouro supremo de nossas vidas, e assim demonstrarmos que toda a glória pertence, em última análise, somente a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Deus? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos porque nós continuamos a ser muito atraídos por essa teologia da glória que fez naufragar em trevas aquela igreja que Lutero conheceu. Ajuda-nos, Senhor, a discernirmos no Cristo crucificado, na face dele, a glória do Senhor e reconhecermos que ela pertence unicamente a Ti e que o Senhor a tem como algo grave, importante, e o Senhor não vai dividi-la com mais ninguém. Ajuda-nos a entendermos que tudo que fizermos, as boas obras que o mundo vir que nós fazemos, são apenas expressões desse brilho da glória do Senhor em nós. Só ao Senhor a glória. Amém.